Oi pessoal, eu ando meio afastado do Facebook ultimamente, né? Ando meio desatualizado como é que tá a guerra ideológica, mas o que está acontecendo? Faz uns 2 anos que eu comecei a me afastar desde as manifestações de junho de 2013, porque apesar da conscientização contra o comunismo, o povo brasileiro ainda está caindo no golpe dos Illuminati. Na época eu ainda não estava entendendo direito, eu dei um passo para trás para ver o que estava acontecendo e já desconfiava, né, da maçonaria. Sempre que eu tentava entrar na discussão sobre a maçonaria nos grupos de direita, eu era censurado. Muita gente vem sendo censurada sempre que fala que põe a questão da maçonaria no meio, sendo que Karl Marx era maçom, Leon Trotsky era maçom, Joseph Stalin era maçom, Vladimir Lenin era maçom, todos eles eram maçons. Aliás, esses nem eram os nomes de verdade deles, né? Os 4, né? Os 3 revolucionários bolcheviques e o Marx comunista, os 4 são judeus, e esses nomes que a gente conhece nem são os nomes deles de verdade, são pseudônimos, né? O judeu adora mudar de nome e adotar pseudônimo, e esses não eram os nomes de verdade deles, e eles eram maçons. E a foto mais famosa do Karl Marx, ele está fazendo o sinal da mão oculta, a mão escondida por dentro do paletó. Isso é um símbolo maçônico, é um sinal maçônico, que significa que o trabalho dele seguia a ideologia da maçonaria. O comunismo foi criado pela maçonaria, o comunismo foi criado pelos Illuminati, é uma fachada. Para quem não entende qual é a jogada, como os Illuminati, né, um grupo tão pequeno de pessoas consegue controlar o mundo inteiro, é através da maçonaria. São os Illuminati que controlam a maçonaria. Esse foi um golpe que foi já planejado desde o Adam Weishaupt, que foi o fundador da Sociedade Illuminati, e dizem que o Weishaupt era um marionete dos Rothschild. Quem realmente estava por trás da criação dos Illuminati era a família Rothschild, que é a família, né, tem aí a história das 13 famílias Illuminati mais conhecidas, além de indivíduos isolados e tal, tem as 13 famílias Illuminati, e a família Illuminati mais conhecida, mais famosa, são os Rothschild. Eles são os maiores controladores do mundo, e eles estariam por trás da criação dos Illuminati. Logo depois da fundação dos Illuminati, a gente teve a Revolução Americana, teve a Revolução Francesa, e a gente vê os sinais dos Illuminati por trás disso, que os objetivos deles, eles já controlavam a economia, o sistema financeiro, eles já tinham muita influência, mas queriam o poder total, queriam derrubar os governos. Na época, quase todos os governos do mundo eram monarquias, então eles queriam derrubar a monarquia e introduzir a república, onde eles poderiam governar e controlar tudo mais facilmente através de laranjas, de marionetes, que é o que a gente tem hoje, é o sistema que a gente tem hoje no mundo inteiro. A gente tem marionetes como a Dilma, como o Barack Obama, governando de fachada, para servir de fachada como laranja, para levar pedrada, para que o povo veja, né, esses governantes e pense que são eles que estão fazendo merda, e quem realmente controla tudo por trás são os Illuminati, e nem o papel da maçonaria o povo não percebe. E esse jogo, essa jogada, esse teatro entre direita e esquerda também é controlado pela maçonaria, pelos Illuminati. A gente vê que isso surgiu na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o papel da maçonaria ficou público e transparente. Até hoje eles se orgulham, e todo mundo sabe que a maçonaria estava envolvida na Revolução Francesa, que foi uma revolução Illuminati. E através da Revolução Francesa eles colocaram Napoleão no poder. Napoleão foi manipulado. Quando ele percebeu que estava sendo manipulado e decidiu sair, parar de fazer o jogo dos Illuminati, ele foi derrubado. E os Rothschild, através de Napoleão, tomaram o controle total na Inglaterra. Pesquisem sobre a Batalha de Waterloo e o golpe na Bolsa de Valores de Londres, e foi através desse golpe na Bolsa de Valores que os Rothschild tomaram o controle da Inglaterra. E aí a gente chega ao Brasil, finalmente. Hoje o Brasil está aí revoltado com a Dilma, né, com raiva da Dilma, que é a laranja da vez, que é a marionete da vez.
mas a Dilma chegou ao poder graças ao Lula, que era a última esperança, porque antes do Lula, eu que sou um exemplo disso, eu apoiei o PT por 10 anos, assim como grande parte do povo brasileiro. Antes do Fernando Henrique, eu não gostava do Lula, eu não gostava do PT, a maioria do povo brasileiro não gostava do Lula, não gostava do PT, mas o Fernando Henrique chegou lá, o doutor poliglota Fernando Henrique, o governo dele foi um desastre e o único partido que era contra o PSDB era o PT e era o Lula. E aí quando o Fernando Henrique, o doutor Fernando Henrique foi aquele desastre, a última esperança do povo brasileiro, a única oposição que existia contra o desastre que era os traidores da pátria do PSDB, era o Lula, era o PT, e foi assim que o PT chegou ao poder. E hoje, ano passado, a gente teve muita gente caindo no golpe de se o Lula, se o PT é o problema, quem é a oposição? O PT é o PSDB. E a gente fica nessa estratégia das tesouras e eles manipulando, fingindo que são oposição, fingindo essa jogada, que também é feita por direita e esquerda. E direita e esquerda são controladas pela maçonaria, e a maçonaria é controlada pelos Illuminati. Para dar uma ideia, para entender melhor, a maçonaria, todo mundo sabe que é dividida em graus e a grande maioria dos maçons idiotas úteis são aí do grau 1, 2, 3, não passam disso. Eles entram para receber alguns benefícios, algumas vantagens, facilidades, vendem a alma ao diabo em troca desses favores para subir na vida, para ter uma condição de vida um pouco melhor do que o resto do gado, do que o resto do povão. Eles vendem a alma ao diabo, ficam devendo favores e aí eles ficam devendo para a maçonaria, porque tudo que eles têm foi graças aos favores da maçonaria. Então eles se tornam escravos dos Illuminati, escravos desse sistema. Mais ou menos, para entender, para simplificar, esses aí, a massa de maçons de grau 1, 2, 3 são como soldados de um exército, e aí você vai subindo de graus na maçonaria, passa cabo, sargento, tenente, subtenente, tenente, major, e aí capitão, e aí major, vai subindo. Mas quem realmente controla a maçonaria, acima dos graus de 30 para cima, são os Illuminati. São como os políticos que controlam os exércitos. Quem controla, quem realmente comanda os exércitos não são os generais. Acima dos generais você tem os políticos. Aqui no Brasil, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Quem manda nas Forças Armadas acima de generais, de marechais e de almirantes é o presidente da República, são os políticos. Da mesma forma, os Illuminati controlam a maçonaria e manipulam a maçonaria para controlar o mundo e os governos do mundo. Então, políticos são fantoches, são marionetes dos Illuminati. E pessoal, voltando à questão da Revolução Francesa e como os Illuminati tomaram poder na França e depois na Inglaterra, a monarquia, quando o Dom João VI veio para o Brasil, trouxe a corte do Reino de Portugal para o Brasil, foi fugindo de Napoleão, foi para o governo de Portugal não ser derrubado, do Império de Portugal não ser derrubado por Napoleão, ele veio para o Brasil. E aí teve toda a história do Brasil, da história da independência do Brasil, que a gente conhece a história oficial de que o Brasil assumiu a dívida de Portugal em troca da independência. Mas o que a gente não aprende na escola é que essa dívida de Portugal não era com o governo de Portugal. Eles falam simplesmente isso, não era com o governo da Inglaterra. Eles simplesmente falam a dívida de Portugal com a Inglaterra. Quem controlava a Inglaterra nessa época eram os Rothschild. A dívida de Portugal com a Inglaterra era uma dívida com os Rothschild, com os banqueiros Illuminati, banqueiros globalistas Rothschild que controlavam a Inglaterra. Então, a partir de quando o Brasil assumiu a dívida de Portugal com os Rothschild passaram a controlar o Brasil, os Illuminati passaram a manipular o Brasil, porque através do poder econômico se manipula a política, se controla o poder. Quem controla o mundo são os banqueiros Illuminatis. E desde então a gente teve aí, para quem não sabe, hoje a gente fica aí, como vamos resolver os problemas do Brasil?
como o Brasil, com todo esse potencial que tem para ser um dos países mais ricos do mundo, como a gente pode ter um papel tão insignificante e ser essa bagunça? É graças à maçonaria, que faz de tudo para sabotar. Maçons são globalistas, traidores da pátria. A maçonaria é uma organização internacional que existe para implantar a nova ordem mundial, para criar um governo único mundial. E esse governo único, para governar o mundo inteiro, ele precisa destruir o nacionalismo, destruir a independência das nações, para implantar um governo único, globalista, mundial. E o remédio contra isso não é direita e esquerda, porque direita e esquerda são globalistas, são controlados pela maçonaria, pelos Illuminati. O nacionalismo é o único antídoto contra o globalismo, contra a nova ordem mundial. E aí a gente chega finalmente na como tirar a Dilma do poder, se toda a política está sendo manipulada e controlada pelo PT. Intervenção militar é a solução. A gente vem, né, batendo nessa tecla de intervenção militar. Mas por que os militares não cumprem o seu dever de defender a nação, de defender o povo brasileiro e dar o golpe, como aconteceu em 1964? Mas aí a gente volta para o que aconteceu em 64 e qual foi a consequência, qual foi o destino final. A gente caiu na mão de PT, PSDB e PMDB. Durante o governo militar, os comunistas tomaram o Brasil, a política brasileira foi tomada por comunistas, tudo isso que a gente já tem visto. O governo militar acabou sendo um desastre do ponto de vista político. Por quê? Porque os militares também são infiltrados e manipulados e controlados pela maçonaria. A gente sabe que tem muitos militares de alta patente que são maçons. A gente vê na história como teve um progresso tão grande no regime militar, foi graças a empréstimos internacionais, empréstimos de banqueiros. Quem controla os bancos internacionais? Os Illuminati, os Rothschild. E através dessa influência econômica, eles influenciaram a política e manipularam o governo militar, e acabou vindo tudo isso que a gente viu depois, esses governos. Então, os militares são patriotas, são nacionalistas, defendem a pátria, mas são facilmente manipulados pelos Illuminati, pela maçonaria, por falta dessa abrangência de conhecimento, dessa falta de visão. Eles têm muito treinamento militar, mas não percebem os golpes, as artimanhas mais sutis e esse controle, essa manipulação dos Illuminati. Infelizmente, inclusive o Bolsonaro vem caindo no golpe, vem caindo nessas artimanhas. A gente percebe que ele está meio alienado. Ele mesmo fala que ele tem aprendido muito sobre comunismo nos últimos anos. E se ele agora ele está aprendendo sobre golpe comunista, imagina golpe Illuminati. Napoleão caiu nisso. A gente vê muita gente que caiu no golpe dos Illuminati. O problema não é comunismo. Comunismo é a política do caos. O comunismo é uma arma, é uma estratégia para implantar o caos. A partir do caos implantado vem a solução. Você tem problema, reação, solução. David Icke explica muito bem isso, essa estratégia dos Illuminati. E pessoal, essa estratégia problema, reação, solução é o comunismo. É onde entra o comunismo, vem a reação contra o comunismo, contra a esquerda, vem a reação como direita. E quando a gente confia na direita como solução, é onde a gente cai no golpe da maçonaria. Orlando Fedeli explica isso muito bem. Eu não vou postar os links para evitar a censura, porque eles monitoram as palavras que a gente coloca, os links que a gente coloca na descrição. E para desviar da censura, eu não vou colocar esses links, mas procurem aí Orlando Fedeli falando sobre a direita política, que ele explica perfeitamente. Melhor ainda, assistam a aula do Orlando Fedeli sobre a Revolução Francesa, sobre Napoleão, sobre como os Illuminati tomaram o controle da França. Eu acho que ele não chega a explicar o caso de como os Rothschild tomaram a Inglaterra, mas pesquisem, se aprofundem sobre isso. Illuminati, Nova Ordem Mundial, enfim, isso tem muita coisa por aí para estudar e pesquisar. E pessoal, finalmente a gente chega na questão da restauração do Império do Brasil. A gente vê que
o Brasil, durante o Império, quando ainda não era totalmente controlado pela maçonaria, pelos Illuminati, o Império do Brasil, com o governo do Dom Pedro II, era uma das 5 maiores potências do mundo. A Marinha do Brasil, tanto a Marinha Mercante quanto a Marinha de Guerra do Brasil, eram as 2ª ou 3ª maiores do mundo. O Brasil era uma potência mundial sobre o Império, no governo que não era ainda esse desastre que veio com a República. E essa República controlada pela maçonaria tem um vereador, ex-vereador de Jacareí, que explica que todos os governos são controlados todos os partidos são controlados pela maçonaria. A gente se sente culpado por eleger políticos ruins, mas os candidatos ao executivo são selecionados a dedo pela maçonaria, que controla todos os partidos, e é os partidos que selecionam os candidatos, e a gente só pode votar nos candidatos que a maçonaria coloca à disposição, e assim eles controlam a política brasileira. A revolução qual é? Uma revolução nacionalista? Só tem um problema que um amigo no Facebook estava explicando outro dia, eu nunca tinha pensado nisso e tem razão. O nacionalismo, uma mentira que os alunos aprendem na escola, é que o nacionalismo é defender uma fronteira imaginária que só existe no mapa, que não existe no mundo físico real. Isso não é mentira. Nacionalismo, o mais importante para o nacionalismo não são as fronteiras, é o povo. É o povo, é a cultura. E o que é um povo? É uma população que tem uma cultura, a mesma cultura, normalmente também a mesma religião, fala uma mesma língua, uma mesma etnia. Isso é impossível no Brasil, porque no Brasil, apesar de falar português, a gente tem todas as línguas indígenas, as nações indígenas. O Brasil não tem uma etnia, um povo homogêneo. O Brasil é um país de imigrantes. Hoje os índios, que são os nativos aqui, são uma minoria. A gente tem imigrantes do mundo inteiro, não tem um povo etnicamente homogêneo. O Brasil é um país multicultural, multirracial. Então não existe um povo brasileiro, porque isso não é o povo, não tem uma cultura, não tem uma etnia homogênea. Então falar em nacionalismo no Brasil é inviável, é incorreto, é impossível. E como a gente denomina um país, um governo que governa sobre etnias, raças, povos e culturas diferentes? Isso é um império. É um império que governa sobre nações diferentes. E no Brasil a gente não tem uma nação. Então não é correto falar em nacionalismo. O correto é a gente falar imperialismo, o governo do Brasil. Para quem não sabe, o Império do Brasil, que foi destruído pela maçonaria, pelos Illuminati, era uma das maiores potências do mundo. A gente aprende que o Paraguai foi destruído porque estava incomodando os interesses econômicos da Inglaterra, que era industrial, e o Paraguai, se industrializando, tiraria um mercado, ocuparia um mercado que era da Inglaterra, de produtos industrializados ingleses que viriam do Paraguai industrializado, e por isso teve a Guerra do Paraguai, para destruir o Paraguai e a industrialização do Paraguai. O que a gente não aprende é que o Brasil também, o Império do Brasil também foi destruído, porque o Brasil estava se desenvolvendo graças ao Barão de Mauá, e o Barão de Mauá também foi derrubado, também foi levado à falência pelos Rothschild, pela maçonaria, que divide para conquistar, divide para governar. Se o Dom Pedro II, o Barão de Mauá, a Igreja Católica tivessem se unido, o Brasil teria se tornado uma das maiores potências do mundo. Mas a maçonaria, infiltrada com as suas raízes, com os seus membros por toda a sociedade, divide para conquistar, para os Illuminati governarem. E foi assim que o Império do Brasil foi destruído, e o Brasil virou essa República das Bananas, e esse caos e essa bagunça que está hoje, cada vez mais controlado pela maçonaria, cada vez mais destruído, e cada vez mais o mundo inteiro dominado e controlado pela maçonaria e pelos Illuminati, aí que estão dando os últimos passos para a nova ordem mundial. Então é isso aí, pessoal. Estudem, pesquisem. A história da Segunda Guerra Mundial é vital, é fundamental, da Revolução Francesa. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, mais dúvidas a gente tem, mais a gente vê a importância de estudar e pesquisar. Então é isso.
nacionalismo no Brasil a gente tem que chamar de imperialismo. Restauração do Império do Brasil é a única solução para a gente acabar com essa bagunça que é manipulada pela maçonaria, pelos Illuminati. Vão combater a nova ordem mundial e restaurar o Império do Brasil, restaurar a ordem e progresso do Brasil. É isso aí, valeu e até a próxima.